Este é o curso de formação diácono. Estamos no módulo 5 e esta é a aula de número 5, Serviços Diaconais 2, a mesa do pastor. Bem-vindos ao módulo 5 do curso de formação de diáconos. Como dito no módulo 4, há 3 mesas que o diácono deve servir em seu processo de mordomia, de trabalho, de serviço na igreja local. As mesas do Senhor, do pastor e da viúva. O assunto mesa do Senhor foi tratado no módulo anterior. A mesa do pastor será alvo deste módulo e a mesa da viúva no módulo seguinte. Estude atentamente este módulo para ficar a par ou relembrar o que significa servir à mesa do pastor. Bons estudos. Vamos ao item 1, o que é a mesa do pastor. O diácono é, por natureza, um grande ajudador de seu pastor. Desde a instituição dos diáconos na igreja primitiva, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 7, o diácono auxilia a condução do culto de forma a permitir que o pastor retorne a sua atenção à sua preparação, na palavra, na oração, na busca do Espírito Santo e na tranquilidade de saber que o templo está limpo, adornado, organizado e com toda a estrutura física funcionando. Os irmãos atendidos, confortavelmente acomodados, aguardando o grande momento, o ponto alto do culto, a pregação da palavra de Deus. Além disso, o pastor deverá constantemente contar com os diáconos no auxílio ao serviço de Santa Ceia a doentes e incapacitados, na realização de visitas e cumprimento de compromissos da igreja local, como convites para pregar em outras igrejas, visitas a congregações e, por que não, um ombro amigo em dias difíceis. Vamos ao item 2, auxílio diaconal ao pastor. Para efeito de exemplificação e compreensão, dividiremos a mesa do pastor em 3 partes: o diácono como auxiliar de culto, o diácono como auxiliar do templo e o diácono como auxiliar do pastor. O diácono como auxiliar de culto. O diácono atento jamais chegará atrasado aos cultos. Na verdade, chegará antes do seu início, tempo suficiente para orar, para se certificar de que tudo está em ordem, para abrir as dependências da igreja local para a chegada dos membros e visitantes e para se posicionar na portaria, de onde, após receber com boa aparência, boas palavras e um sorriso no rosto, os conduzirá a assentar-se. Desde antes do início do culto, da escola bíblica dominical ou de qualquer evento no salão ou nas dependências da igreja local, questões simples de serem resolvidas podem ocorrer, desde uma cadeira fora do lugar até um inseto voando, dentre outros. Estes pequenos assuntos podem requerer uma solução imediata e o oficial da igreja para isto é o diácono. Por isso, uma ronda nas dependências da igreja, salas, banheiros e o salão onde se realizará o culto serão essenciais. Um bom diácono não há de se contentar com bagunça, com sujeira, com equipamentos danificados, questões que poderiam atrapalhar a realização do culto. Concluída a ronda, o diácono se dirigirá às entradas do templo, com este previamente com as luzes acesas, e as abrirá. Depois, à porta do templo, onde se colocará de pé após breve oração, aguardará aqueles que adentrarão as portas e atenciosa e cordialmente receberá a qualquer pessoa que se achegar ao templo. Para irmãos em Cristo conhecidos, a mão estendida, um sorriso sereno e uma paz do Senhor será seu cartão de visitas. Para visitantes, os tradicionais, bom dia, boa tarde ou boa noite, um seja bem-vindo, seguidos da anotação do nome e possível filiação a outra igreja ou instituição em lista a ser direcionada ao ministrador do culto para a devida apresentação. Caso o visitante seja autoridade pública ou ministro do evangelho, presbítero, evangelista ou pastor, a comunicação torna-se mais urgente. Pode-se requerer amigavelmente carta de indicação ou carteira de identificação. Visitantes, de um modo geral, sobretudo aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor,
se sentem tímidos, envergonhados costumeiramente. É de bom tom que se conduza o visitante a um assento mais à frente, no qual o oficiante do culto compreenda que esta ou estas pessoas se enquadram nesta classificação, a de visitante. Isto, contudo, não é uma obrigação. Igrejas locais em que grupos são separados por sexo, caso o visitante esteja sozinho, este pode ser assentado próximo de um membro da igreja local para que este último auxilie ao visitante caso haja algum imprevisto físico ou espiritual, ou caso o visitante seja convertido, para conduzi-lo à frente à oração. A portaria da igreja local é um local estratégico para o bom diácono, que, atento, ficará discretamente observando o movimento no templo e fora dele, bem como os visitantes. O oficiante do culto também é alguém que merece a atenção do diácono. Um copo de água, a pilha de um microfone ou qualquer outra contingência podem exigir atenção imediata durante o culto. Aliás, o pregador também precisa hidratar a garganta. Também durante o culto, é necessário atentar para pedidos, para ir ao banheiro e para beber água, bem como a constante e ruidosa locomoção de crianças. Crianças, na falta de um serviço de culto específico a elas, devem ficar assentados no seu grupinho, junto de sua líder ou ao lado de seus pais. Hoje em dia, há um benefício flagrante na existência de diaconisas: a condução de crianças às dependências da igreja para beber água e para usar o banheiro. Cuidado com circunstâncias constrangedoras. Há também circunstâncias físicas e espirituais específicas no culto que carecem de atenção por parte do diácono. Pessoas alcoolizadas exigem atenção especial para a contenção com o uso da força proporcional. Pessoas endemoniadas, sobre as quais o pastor ou o oficiador do culto somente se achegarão depois do diácono atento, que normalmente chegará antes a esta pessoa. Pessoas com mal súbito de saúde. Pessoas que aparentem estar sendo usadas pelo Espírito Santo com tensão à distância. Em algum momento do culto, o oficiante dará partida à coleta de dízimos e ofertas. Atenção para o uso correto do gasofilácio que, assemelhado ao cuidado na distribuição de elementos da Santa Ceia, não deve ser a esbarrões e contato físico. Evite constrangimento de membros e visitantes. Em algumas igrejas, nos dois serviços, faz-se ideal lançar mão de 2 diáconos para que estes alternem a passagem da bandeja dos elementos da ceia e o gasofilácio. Cuidado também com a integridade dos elementos da ceia e com os recursos no gasofilácio, que podem ser alvos de sabotagem ou de roubo. É preciso entender que, no caso da questão dos diáconos e o tamanho da igreja, quanto maior for a igreja, o número de presentes, o número de visitantes, maior também a necessidade de diáconos para o serviço no culto. Após a pregação, o apelo à conversão é marca da igreja. O diácono aqui auxilia na condução daquele que aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador à frente da igreja, para a sua confissão pública e oração. Atentar para que diaconisas conduzam mulheres e jovens do sexo feminino, novas convertidas. Ao fim do culto, o diácono é o último membro da igreja local a ir embora para a sua casa. O bom diácono irá se certificar, depois de despedir toda a membresia e visitantes, de que as dependências da igreja estão em ordem. O pastor ou oficiante do culto estão satisfeitos. As luzes apagadas, os equipamentos eletrônicos, instrumentos e utensílios guardados e as portas e janelas fechadas. O diácono como auxiliar do templo. Não se espera que diáconos e diaconisas sejam especialistas em tudo, inclusive em obras, pintura, instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto, de louças e metais e etc. Muito menos administradores natos, mas cremos que o Espírito Santo de Deus capacita escolhidos ao diaconato nestas e outras áreas ou realça as vocações e conhecimento destes, para que exerçam a grande gama de papéis existentes na boa administração
e conservação da estrutura disposta e existente na igreja local. É vergonhoso ao diaconato não estar atento às necessidades do templo, seja as simples, que podem a seu custo e tempo serem resolvidas, como a troca de uma lâmpada, de uma tomada, um apertar de parafuso, seja na anotação e solicitação ao administrador e ou tesoureiro de serviços mais complexos e elaborados, como consertar uma torneira, reparar o reboco, refazer instalações, reformar estruturas, pintar paredes. Neste ínterim, os serviços podem ser de pequena, média ou grande complexidade e custeio. Todas dependem da atenção do diácono, algumas, sobretudo, as mais simples, de ação imediata do mesmo. O diácono como auxiliar do pastor. O pastor é tão servidor da igreja quanto o diácono. Não existe carreira na igreja cuja função seja ser servido, que não os órfãos e as viúvas na mesa da viúva, próximo módulo deste curso. Contudo, direta ou indiretamente, o pastor precisa de auxílio em suas funções, sobretudo públicas, e às vezes em questões de cunho pessoal. Exemplos de auxílio ao pastor: acompanhamento em visitas a membros ou evangelísticas, em celebrações de Santa Ceia nas casas de incapacitados, em atendimentos a convites de outras igrejas, em viagens, reuniões diversas para entretenimento ou conversas, ser um parceiro de oração, jejum ou discussão da palavra de Deus, auxílio na resolução de problemas pessoais, administrativos e jurídicos. Como dito anteriormente, não se espera que diáconos e diaconisas sejam especialistas em tudo, a fim de atender à mesa do pastor, e, como veremos no módulo seguinte, à mesa da viúva. Contudo, o aprendizado básico de noções de administração, de contabilidade, de direito, de manutenção, reparo e construção de edificações e instalações em geral, bem como atendimento ao público, podem auxiliar na melhor condução deste importante ministério. Para tanto, ore ao Espírito Santo pedindo capacitação. Leia a Bíblia costumeiramente, sobretudo o livro de Provérbios, o Evangelho de João e o livro de Levítico. Faça cursos básicos, hoje gratuitos e disponíveis na internet, voltados para a qualificação e execução de pequenos serviços de administração, contabilidade e manutenção de edificações. Faça um curso de teologia voltado para obreiros leigos. Vamos à conclusão do módulo 5. Você viu neste módulo o que é a mesa do pastor, todas as situações relacionadas ao serviço do culto, todas as situações relacionadas ao serviço do templo, todas as situações relacionadas ao auxílio ao pastor, como buscar capacitação. Por fim, atente para o fato de que um bom diácono é essencialmente alguém atento em todo o tempo, para si, para os outros, para o templo, para o pastor, até o módulo 6.